Pergunta que não quer calar. O Marçal sabia que o Lincoln, gente, era uma farsa e fez isso pra explodir mais ainda, pra ficar na mídia? Ou ele realmente foi enganado? Tem uma peça solta nisso aí e é isso que eu vou te contar agora. E também uma lição que a gente tem que tirar dessa história, não só sobre negócios, mas sobre a vida. Porque, gente, tudo envolve pessoas, né? Pra quem não tá entendendo nada, vamos lá. Com certeza você ficou sabendo aí nas últimas semanas, ou talvez você passou o vídeo desse cara aqui, tá? Eu recebi esse vídeo de uma amiga falando: nossa, coitado, olha pra você ver, ele realmente representa o Brasil, né? Que tristeza. E eu ainda não tinha visto, eu assisti o vídeo e confesso que quando eu vi o vídeo, gente, eu nunca gostei muito da coitadolândia, né? Tipo assim, da pessoa que se faz de coitada. Mas também eu assisti e falei, o Brasil realmente vai mal e tudo mais, enfim. Mas vamos ao que interessa, né? Você assistiu esse vídeo? Se você assistiu, já dá um joinha aqui pra eu saber se você está atento ao que tá acontecendo no nosso Brasil, né? E por que que no Brasil, gente, quem se faz de coitadinho se dá bem? Por que a coitadolândia funciona no Brasil? Funciona porque o vídeo dele, gente, foi assistido por 55 milhões de pessoas. Então, a coitadolândia funciona no Brasil. Mas vamos ao que interessa em um ponto que ninguém está falando, tá? O Marçal, um cara tão inteligente, coach, é um desenvolvedor de pessoas, é uma pessoa que convive com muita gente, inteligente, está no meio de tudo. Enfim, o Marçal, ele é muito inteligente, né? E na hora que ele viu o vídeo, ele viu que tinha viralizado, rapidamente ele levou o Lincoln pra casa dele e prometeu uma casa, um lote, não sei o que. Ele realmente pegou a história, inclusive tem uma parte que ele fala que foi tocado, né? Que tocou no coração dele. A sua opinião, tá? Me conta aqui, seja bem sincero. Vocês acham que o Marçal fez isso pra ajudar de verdade, né, no fundo do coração, ou ele pegou um cara ali que ele viu hypado no momento e falou, é minha hora de estar na mídia? Porque a gente sabe que as pessoas que estão na internet, elas querem estar na mídia o tempo inteiro, né? Então ele chegou com a história do coitadinho, que chegou todo coitado, que tinha copiado o roteiro de uma outra pessoa, ou seja, ele viralizou com uma história que não era dele, se fez de coitadinho, nem pra ele virar pro Marçal e falar, nossa, Marçal, eu copiei a história porque eu me identifiquei, isso é a minha vida. Mas não, ele resolveu seguir com o papel de coitadinho. E tem uma coisa que eu quero te contar aqui sobre não confiar em coitadinho, tá? Cuidado com o coitadinho, mas vocês acham que o Marçal sabia? Me conta aqui, comenta aqui o que vocês acham sobre isso. Só que tem uma coisa que me chamou muita atenção e é por isso que eu estou gravando esse vídeo aqui. Eu fiquei simplesmente chocada com a velocidade das pessoas acolherem um coitado, tá? Porque, gente, nós fomos ensinados que quando alguém está sofrendo, chorando, se vitimizando, que foi o caso dele, né? Nós temos que acolher, né? Então a gente tem aquela compaixão, a gente alimenta o vitimismo. Porém, uma coisa que eu aprendi durante a minha vida, tanto que eu vou contar pra vocês a minha reação quando eu vi o vídeo dele, tá? Vou ser bem sincera com vocês aqui. Mas, gente, nem toda pessoa que está passando por um problema, né, é vítima das circunstâncias. Por exemplo, uma pessoa gastou tudo que ela tem. E aí ela se faz de vítima. Nossa, eu perdi tudo. Gente, foi ela que gastou tudo. Entende? Então, gente, a maioria das pessoas que se fazem de coitadinho, no fundo, gente, sempre tem alguma coisa. Eu falo por experiência própria, tá? Vou te contar uma história rapidinho aqui. Tem uma pessoa que ela se fazia muito de coitada comigo. E assim, como eu tava numa época que eu não tinha a mentalidade que eu tava hoje, gente, eu ficava, gente, como que pode? Tudo de ruim acontece com essa pessoa. Tudo de ruim que vocês imaginarem acontecia na vida dela. E na época eu não tinha a mentalidade que eu tenho hoje, eu não era desenvolvida como eu sou desenvolvida hoje, e eu ficava pensando assim, nossa, minha vida tá boa demais, porque essa pessoa é muito problemática, a vida dela é muito ruim, ela vive na coitadolândia, e eu sentia pena, eu ajudava, então assim, eu ajudava, até eu entender, gente, que essa pessoa, ela se fazia de coitada, ela era uma farsa, né? Então, gente, antes de ajudar um coitado, a gente tem que entender, gente, por que que ele tá um coitado, porque na maioria das vezes, o
coitado só se faz de coitado, tá? O coitado não é coitado é nada, igual o nosso queridíssimo aqui. E eu quero saber, de verdade, assim, nessa história, de qual lado você está. De um lado, nós temos o Lincoln, né, falando, gravando vários vídeos na internet, que ele é um coitado, copiando o roteiro de todo mundo, se fazendo de vítima. E do outro lado, nós temos vários empresários, inclusive um deles, o Marçal, que abraçou a história, levou ele pra almoçar na casa dele, pegou o helicóptero, ele ficou assim, gente, se sentindo, né? E aí, agora, a pergunta que não quer calar, né? O Marçal, gente, ofereceu um lote do lado da casa dele pra ele construir. Então, assim, na minha opinião, o Marçal, ele realmente, com certeza, né, gente, quem tá na internet, ninguém ajuda ninguém sem esperar nada em troca, né, tudo é reciprocidade. Ele veio como salvador da pátria, vou te ajudar, em nome do Brasil, 55 milhões de visualizações, né, claro, ele não tinha obrigação nenhuma de fazer isso, então, assim, ele fez a parte dele acreditando no discurso. Só que o vídeo tomou uma proporção tão grande que o Marçal, na mesma hora, postou um vídeo na internet falando, gente, e agora, o que eu faço? Eu prometi aqui, eu levei ele pra dentro da casa da minha família, ele almoçou comigo e tal, não sei o que. Eu prometi dar um lote pra ele construir. E agora, o que é que eu faço? Gente, eu quero saber de qual lado que vocês estão, porque assim, são 55 milhões de visualizações, vocês estão entendendo? Então, querendo ou não, ele foi desmascarado, porque logo em seguida começavam a aparecer vários vídeos de todo mundo falando que ele era uma farsa, que ele ganhava dinheiro na internet, que ele não era um coitadinho, né, como ele dizia no vídeo. Então começavam a aparecer, gente, vários vídeos desmascarando ele. Então assim, gente, a internet, da mesma maneira que a pessoa faz um boom, ela também cai. E eu quero saber de vocês, de qual lado vocês estão. Eu confesso que quando eu vi o vídeo a primeira vez, eu senti uma coisinha assim, nossa, gente, o Brasil realmente tá assim. Só que quando eu olhei pra ele, eu não senti verdade no que ele tava falando, sabe? Só que, tipo assim, passou despercebido, sabe? Não foi aquele vídeo que eu falei, nossa, ai, meu coração, juro, eu e meu marido. Então, assim, acho que eu tô acostumada com esse povo coitadolândio que aparece por aí, e não é qualquer coisa que amolece esse coraçãozinho aqui, porque esse coraçãozinho aqui, ele já foi muito amolecido por coitadolândios, entendeu? Então, gente, eu quero saber de vocês aí, se vocês caíram no papo do nosso queridíssimo, ou se vocês também ficaram meio assim, sabe? Achando que ele não era um coitado, assim como ele dizia. Porque, gente, vocês viram tanto de vídeo que apareceu depois? Vocês viram? Vídeo dele falando que ganha em dólar. Vídeo dele falando, gente, que ele fazia muita grana. Então, assim, como que... Gente, apareceu o vídeo dele no meio do cavando, aí depois apareceu o vídeo dele falando que ganha dinheiro na internet, apareceu o vídeo dele falando, inclusive, que ele tinha uma casa já, que ele mudou do bairro que ele morava, apareceu gente falando que ele era invasor de terras. Gente, peraí, que confusão, né? Realmente, essa história, assim, ela tá muito mal contada, né? Gente, como que eu... Gente, sério, se fosse você, no lugar dele, que tivesse copiado o discurso dele, e tivesse viralizado, o que que você faria? Gente, nada contra a pessoa, assim, achar legal o roteiro do outro e tentar fazer, mas ele copiou, né? Copiou mesmo, assim, copiou e colou. Quando você fala assim, eu vou copiar, mas não vou fazer igual, mas ele copiou e fez igual, né? Copiou e colou, literalmente, sabe quando você copia e cola? Ele copiou o roteiro, não mudou assim, ó, uma palavra. Gente, se fosse eu que tivesse feito isso, primeiro que eu não ia copiar, né? Eu poderia modelar. Mas eu iria falar a real, falar, olha, gente, eu me identifiquei com o roteiro de alguém e é uma situação que a gente vive no Brasil e eu quis representar, mas não, ele quis permanecer assim, ó, no coitadolandismo, entendeu? Então, não sei se existe essa palavra, mas ele quis permanecer se fazendo de coitado, né? Gente, mas vamos ver aqui qual lição, porque tudo que acontece, eu gosto de tirar o quê? Lições, eu tô aqui pra trazer lições, aprendizado, né? E quais foram as lições que eu aprendi com a história do coitadolândio aqui? São várias, né? Gente, a primeira é que a internet, né, nem tudo que a gente vê tá? Então, por exemplo, se você é uma pessoa que fica acompanhando as pessoas nos stories, a pessoa tá mostrando a vida perfeita dela e que tudo é lindo e maravilhoso. Gente, na internet todo mundo mostra o lado bonito, né? Todo mundo quer mostrar a melhor foto, mas a realidade é que todo mundo tem BO todo dia pra resolver, todo dia todo mundo tá matando um leão por dia, sim, tá? Então, assim, não existe vida perfeita. Primeiro ponto. Segundo, não acredite em coitadinho. O coitadinho, eu nunca gostei desse papel, sabe? De gente que se faz de vítima. Nunca gostei, gente. Nunca bateu, sabe? Nunca deu match, assim. Porque eu tenho um pouco de... Não vou dizer preconceito, porque é uma palavra muito forte. Não é preconceito.
eu tenho um pouco de... Como que eu posso dizer? Eu tenho pavor. Eu tenho pavor de quem se faz de coitadinho. Porque eu acho que se a gente acorda com saúde, entendeu? A gente tem 2 mãos, 2 olhos, um nariz, uma boca. A gente tá andando e falando. A gente tá com saúde, a gente se vira. Então, assim, tem jeito pra tudo, sabe? Eu nunca gostei desse papel aí de vítima, sabe? Da sociedade, não. Nunca colou pra mim. Eu acho que é por isso que a primeira vez que eu vi, eu falei, o Brasil tá meio assim mesmo, não sei o quê, mas sabe quando você olha no olho da pessoa que você fala assim, essa lágrima aí eu não sei não, acho que ela foi colocada, sabe? Você pegou um colírio. Então, assim, a segunda lição é essa, sabe? Cuidado quando você for ajudar um coitado, viu? Nem sempre esse coitado é o coitado mesmo. Ou ele até é um coitado, mas tem um motivo, né? Porque nenhum coitado é coitado à toa. Outra lição, gente. Nenhum personagem, nenhuma máscara dura pra sempre, sabe? Por exemplo, se ele já era essa pessoa que fazia isso e tal, uma hora a máscara cai, né? Por exemplo, o vídeo dele viralizou rápido, né? Tipo, ele bateu 55 milhões assim, ó, num pulo. Tá, poderia, se realmente fosse verdade, se ele fosse uma pessoa verdadeira, se ele realmente não teria problema, se ele fosse inclusive um ator, porque tem muita gente que conta a história de outras pessoas, beleza. A outra lição, gente, é que nenhuma máscara dura pra sempre, né? Tipo, se você coloca uma máscara, né? Se você não é verdadeiro, aqui na internet, sabe? Principalmente, uma hora sua máscara vai cair. Gente, ninguém consegue ser um personagem o tempo todo. Imagina, vocês estão me assistindo no canal aqui, eu tô sempre aqui com minha aguinha batendo papo. Se eu fosse diferente do que eu sou, uma hora vocês vão falar, gente, cada dia ela tá de um jeito, não dá, ela fala uma coisa, ela vive outra, então assim, não dá pra manter, entendeu? Não dá pra manter um personagem, ainda mais aqui na internet, tá? Porque, pensa comigo, o vídeo dele bateu 55 milhões e todo mundo começou a desmascarar ele muito rápido. Começou a aparecer várias coisas desmascarando ele. Ou seja, se ele fosse uma pessoa verdadeira, tivesse contando a história triste mesmo, porque, gente, todo mundo tem história triste, eu tenho minha história triste, todo mundo tem. Então, se ele tivesse sido verdadeiro mesmo, desde o início, contando história triste e falado, gente, minha história é triste mesmo, mas eu mudei de vida, não tem problema, sabe? Ninguém ia tacar pedra nele porque ele sofreu, mas depois venceu. Porque nós temos que vencer mesmo. Eu tenho minha história triste aqui no canal, tenho histórias, mas eu conto a minha superação, a minha virada de chave, a minha volta por cima, concorda? Então eu não vou me fazer aqui de coitadinha pra todo mundo falar, nossa, vou me inscrever no canal. Não, gente, não. Se você quer se inscrever no canal, se inscreva pelo meu conteúdo, porque você se identificou por algum motivo comigo, pela minha história. Agora, colocar uma máscara aqui pra você ficar com dó ou falar, eu preciso... Não, gente, não, eu quero aqui no meu canal pessoas que estejam alinhadas, pessoas que querem crescer, se desenvolver, né? Aqui eu falo sobre mentalidade, dinheiro, crescimento. Então, assim, se você é essa pessoa, se inscreva aqui, tá? Se inscreva aqui, porque assim, nós estamos juntinhos. E eu queria saber, por fim, sua opinião nessa história, tipo, o que você achou quando você viu o vídeo? Qual que foi sua reação? Porque é 55 milhões, então com certeza você assistiu o vídeo. Se você tá aqui, você assistiu o vídeo. Então eu quero saber sua opinião, porque eu vou ler todas as opiniões. E assim, se der muitos comentários, talvez eu traga um vídeo só lendo os comentários, porque eu amo ler os comentários.